Olá, eu sou o Laurent. Nasci na Transilvânia, em uma família húngara. Vivi muitos anos na Alemanha. Hoje moro aqui no Brasil, estado de São Paulo. Hoje eu quero mergulhar com você em um dos períodos mais difíceis da história da minha terra natal. Como foi ser húngaro vivendo sob a ditadura de Nicolae Ceausescu na Romênia comunista. Essa não é apenas uma história política, é também uma história pessoal, porque carrego comigo lembranças, testemunhos e marcas desse tempo em que a identidade era vigiada e muitas vezes silenciada. A Romênia de Ceausescu era um país que se dizia socialista, mas que funcionava como uma prisão ideológica. O regime exaltava o nacionalismo extremo, baseado em uma visão romena homogênea, e qualquer minoria era vista com desconfiança. Os húngaros da Transilvânia, como minha família, foram alvo de uma política de assimilação sistemática. Era como se o governo quisesse que deixássemos de ser húngaros e nos tornássemos romenos de corpo e alma, apagando séculos de história e cultura. Não foi possível. A propaganda era o primeiro instrumento dessa romanização. Desde pequenos, éramos cercados por símbolos que exaltavam apenas a Romênia. Mas o ditador Ceausescu, campanhas como o hino à Romênia de 1976, livros escolares que reescreviam a história ignorando heróis húngaros, mapas que apagavam o passado multiétnico da Transilvânia. Cidades que antes tinham nomes húngaros ou alemães foram renomeadas como se assim o passado deixasse de existir. Imagine crescer em um lugar onde até o nome da sua cidade era alterado para negar quem você é. A língua foi outro campo de batalha. As escolas em húngaro foram fechadas ou obrigadas a priorizar o ensino em romeno. Publicações em húngaro foram proibidas ou severamente censuradas. Programas de rádio e televisão desapareceram quase por completo. Para muitas famílias, falar húngaro tornou-se um ato de resistência silenciosa, dentro de casa, longe dos olhos do regime. Lembro de ouvir histórias de vizinhos que ensinavam os filhos em segredo, como se fosse algo perigoso, ou simplesmente falar na própria língua. E havia o medo constante da Securitate, a polícia secreta romena. Eles monitoravam reuniões culturais, acompanhavam celebrações religiosas em húngaro, anotavam nomes de quem participava de encontros comunitários. Muitas famílias viviam com medo de serem denunciadas. Era um ambiente de vigilância que corroía a confiança. Você nunca sabia se a pessoa ao seu lado poderia estar reportando cada palavra sua. Apesar de toda essa pressão, havia resistência. Pequena, discreta, mas real. Professores arriscaram perder o emprego para ensinar literatura húngara escondida. Músicos mantinham vivas canções tradicionais em festas de aldeia, mesmo que precisassem cantar baixinho. Famílias guardavam livros em húngaro como tesouros escondidos.
A identidade existia nos gestos mais simples. Uma oração, uma música, uma palavra dita no idioma materno. Enquanto isso, do lado diplomático, a Hungria tentava interceder, mas era um equilíbrio delicado. Pressionar demais poderia causar ainda mais repressão. Então, muitas vezes, Budapeste fazia acordos discretos, enviava professores, apoiava pequenas iniciativas culturais de forma silenciosa. Era como andar em um campo minado, onde cada passo podia trazer consequências para milhares de pessoas na Transilvânia. É aqui eu preciso fazer uma comparação. Quando me mudei para o Brasil, percebi o quanto esse país celebra sua diversidade. Aqui, descendentes de italianos, japoneses, africanos, alemães, todos podem expressar sua identidade com orgulho. É claro que o Brasil tem seus problemas, mas a pluralidade cultural é vista como riqueza do país. Para mim, que cresci em um ambiente onde falar minha própria língua era quase um crime, essa diferença é algo chocante. A queda de Ceausescu em 1989 trouxe esperança. Foi um momento de libertação, não só política, mas também cultural. De repente, os húngaros da Transilvânia puderam respirar, falar abertamente, recuperar tradições, mas as marcas ficaram. Uma geração inteira cresceu com medo de ser quem era. Até hoje, esse trauma se reflete nas relações entre Hungria e Romênia e na própria identidade da Transilvânia. Aqui entra algo que aprendi com essa experiência. A língua é mais do que comunicação. A língua é identidade, é resistência, é memória. É por isso que eu insisto tanto na importância de aprender e preservar o húngaro. Foi com essa ideia que criei o curso Húngaro do Zero, feito para quem começa do básico e quer ter autonomia para falar com nativos. E para quem prefere aprender junto, as aulas em grupo são uma oportunidade de viver essa mesma sensação de comunidade que mantinha nossa identidade viva mesmo nos tempos mais sombrios. Os sombrios. Agora eu quero ouvir a você. Se você estivesse em um país onde sua língua fosse proibida, você teria a coragem de continuar falando em segredo? Escreve nos comentários, porque eu quero muito saber sua opinião. No fim das contas, falar sobre a vida dos húngaros, sobre o regime de Ceausescu, é falar sobre dor, mas também sobre resiliência. É lembrar que mesmo quando tudo parecia perdido, sempre houve quem resistisse. Essa história não é só do passado, ela nos lembra hoje no presente, do valor da nossa identidade, da importância de lutar para preservá-la. Então já sabe, se inscreve no canal, deixa seu like, e se quiser mergulhar ainda mais fundo na cultura húngara, dá uma olhada no Húngaro do Zero e nas aulas em grupo. Os links estão na descrição. Muito obrigado, köszönöm e até mais. Szia!